Boa tarde a todos e todas. Estamos com mais uma aula do curso de mapeamento de tecnologias sociais. Tivemos já aulas muito interessantes com vários professores e agora temos a grande oportunidade de ter a aula de hoje com os professores também, Valmir e Hélio, mas que são pessoas que são mais da ação e menos da teoria, né? Eles fazem parte do CAV, Centro de Agricultura Alternativa Vicente Nica, e são parceiros aqui do curso, do projeto, né, com esses pés no chão e na terra. Então, acredito que hoje vai ser uma aula muito rica, muito interessante para todos. Fiquem todos à vontade para interagir, para tirar dúvidas. Acho que a presença de pessoas que conhecem também o Vale do Jequitinhonha, as comunidades, na prática, que têm mexido com tantos projetos, com tantas tecnologias, são assim, uma honra para nós, né? Que às vezes a universidade fica um pouco nesse cantinho mais teórico, né? Então, é nessas parcerias que a gente ia crescer junto. Muito obrigada, Valmir, muito obrigada, Hélio. A aula é de vocês. Boa tarde, professora Ofélia e a todos e todas da turma. É um prazer, né, a gente estar aqui, como apresentado. Meu nome é Valmir, eu sou natural aqui de Turmalina mesmo. Já atuo no CAV há pelo menos 22 anos, os quais 18 contribuindo mais especificamente na coordenação da instituição, contribuindo aí na parte administrativa, de coordenação, né, das relações institucionais, da elaboração dos projetos, enfim. E tem nosso companheiro aqui também, o Hélio, né, que pode se apresentar. Boa tarde a todos e todas. Meu nome é Hélio, sou natural de Veredinha. Desde 2003 que eu venho, né, trabalhando no CAV como técnico. Trabalhei vários anos nos programas da ASA, né, que a gente vai estar falando um pouquinho sobre as tecnologias da ASA. E atualmente, né, estou num projeto aqui do CHEV, né, que a gente está acompanhando mais a questão da certificação orgânica. Beleza. Professora, dizer, né, que para nós, assim, é um prazer e uma honra grande estar aqui nesse meio. A gente sabe que é um ambiente fundamental, né, para geração de conhecimento, para problematização, né, para reflexão da sociedade. E aqui no CAV a gente sabe que nós não, por tudo que façamos, e o CAV é uma pequena organização, é importante que nós dialoguemos, né, com a sociedade em geral, né, com a universidade, com o governo, nos seus diferentes níveis, com os atores sociais como um todo, e, claro, sobretudo, a base de agricultores e agricultoras, que são a razão de ser dessa instituição, né. A gente, eu passei para você aí, né, a apresentação, o PowerPoint. Eu gostaria de saber se ela poderia colocar para nós a apresentação. E aí, desde já, a gente vai fazer uma breve apresentação, um pouco assim, do contexto da nossa região, quem é o CAV, o contexto da região, e depois nós vamos falar das tecnologias sociais, né? Mas é sempre bom a gente linkar a tecnologia social ao contexto, né? Ao ambiente, né? Ao povo, a quem produz ou multiplica essa tecnologia, porque a tecnologia social ela surge justamente das necessidades que vão se apresentando, né? E ao mesmo tempo das oportunidades. A ação humana na relação, nas suas inter-relações, na relação com o meio, né, com o ambiente, com os recursos naturais, a fim de lhe facilitar um pouco a vida, né, de qualificar a vida das pessoas, das famílias, das comunidades.
mas a gente vai falar um pouquinho aí do contexto, eu acho que vai chegar aí. Eu já consegui abrir. Eu vou Ah, ok. abrir aqui Uhum, para beleza. você, tá? E com a apresentação é bom que vai ilustrando um pouquinho para a turma compreender, fica mais fácil. O pessoal aqui é um pessoal de ambientes distintos, né? De vários cantos, não é verdade? A turma que está presente aqui a turma que está nessa sala aqui é uma turma que, imagino, é de diversas regiões, né? Sim, mas eu quero deixar que eles falem também, que eu vou ficar agora mais com a apresentação. Aí, se eu colocar a tela cheia, eu não consigo ver vocês. E deixar daqui desligado, tá bom? Ok. Eu vou. Hum. Pode passar, por favor, professor? Então, enquanto passa, né, o CAV, o Centro de Agricultura Alternativa Vicente Nica, é uma organização da sociedade civil fundada em 94, a partir da base de agricultores e agricultoras que compunham, né, já o sindicato de trabalhadores e trabalhadoras rurais aqui da região, e uma porção de gente interessada no debate. E, assim, na verdade, em 94, a turma ainda vivia o auge, né, da migração, né, o pessoal sai deixando as terras para ir para o interior de São Paulo para o corte da cana-de-açúcar, para o sertão mineiro ainda para o corte de lenha, ou para o sul de Minas para a panha do café, os principais destinos, né, sobretudo São Paulo, o corte da cana-de-açúcar. Então, isso é em função de uma realidade em que as propriedades familiares, né, não chegava ali a política pública compatível, né, com a realidade e necessidade desse povo, a escassez hídrica, que foi aumentando cada vez mais, né, a dificuldade de acesso à água. A turma vivenciou aqui um período entre a década de 70 e 80, né, com a geração de emprego mais forte, inclusive com a vinda das empresas reflorestadoras de eucalipto, né, chamadas reflorestadoras de eucalipto, e depois isso teve uma queda brusca, né? Então esse pessoal ficou meio nômade, né? Ficou um pessoal que já tinha desestruturado essa relação, né, boa parte, essa relação com a propriedade rural, né, com a sua comunidade, e que buscava o emprego. Então, e a turma sem o emprego, e aí essa coisa da migração ficou muito forte, né? O CAV é uma organização que surge aí num período que podemos chamar de pós-ditadura militar, é quando a sociedade está com esse sentimento, né, de organização, de luta, né, florado, né? Surgem várias organizações em todo o estado de Minas e no Brasil inteiro, inclusive estas, né, que lidam mais diretamente com a agricultura familiar, com a questão ambiental, enfim, e o CAV é uma dessas organizações. É sempre bom dizer que essa instituição, ela é moldada, é construída, né, a partir dessa realidade que inclui também o clima semiárido, né? Então, nós somos uma região que a precipitação, apesar de não ter diminuído consideravelmente nas décadas, né, passadas, desde a década de 40, 50 para cá, desde quando se tem o monitoramento, né, da pluviosidade e tal, mas são chuvas muito concentradas, num curto espaço de tempo, né, entre novembro, março, e agora com essa coisa das mudanças climáticas, né, que afetam cada vez mais a nossa realidade, ainda tem grandes lacunas nesse período que também não chove. Então, as chuvas cada vez mais concentradas, né? Isso dificulta muito a produção agrícola, né? Dificulta muito o planejamento produtivo, né? Então, é uma realidade que a instituição vai lidando com ela também aí, nesse período, né? Pode passar, por favor, professora.
E é bom lembrar que também existe uma ideia, né, existiu mais fortemente, né, nas décadas anteriores, em que o técnico ele ia para a comunidade para ensinar o agricultor, né? Então desconsiderava, né, e ainda muitas vezes considera a grande capacidade, né, dessas famílias tradicionais que habitam, né, e lidam com o ambiente, com os recursos naturais há tanto tempo nessa região. Claro que pela desinformação, né, pela falta de orientação, é fato que muitos processos poderiam se dar, né, diferente, né, e contribuir mais para a sua própria vida, para a sua qualidade de vida, para a questão ambiental. Mas é fato que esse povo também tem muita coisa, muito conhecimento importante e que estão sendo e que foram, né, estão sendo considerados, sobretudo nessa relação com o ambiente. E aí, assim, eu já falei, né, o CAV surge da base do sindicato aqui em 94. É bom lembrar, né, o nome Vicente Nica deriva desse camponês aqui de Turmalina, que foi muito importante na luta dos posteiros da Fazenda Mato Grande, que era uma fazenda de coronel aqui, né, que o pessoal trabalhava praticamente escravo, e que ele e mais alguns, né, foram muito importantes para liderar um movimento de luta, né, pela posse dessas terras, conquistaram. Na década de 70 ainda criaram um sindicato de trabalhadores e trabalhadoras rurais de Turmalina, e em 93 Santinica falece. Em 94 o CAV é fundado e então o homenageia, tá certo? Pode passar, por favor, professora. E assim, o CAV ele visa, sobretudo, facilitar, contribuir para fortalecer esse tecido social, né? Para fazer com que as famílias elas se articulem, né? Estabeleça diálogo, se organize, formalize muitas vezes, né? Associação, cooperativa, a depender da situação, para que fortaleçam também a sua identidade de fato coletiva, né? De comunidades tradicionais, fortaleça o diálogo com o poder público, né? A luta pelos seus territórios e nos seus territórios, né? E a gente, assim, tem desenvolvido, né, historicamente, junto com essas famílias, inúmeras tecnologias sociais, metodologias, que assim, facilitam muito, né, a convivência desse povo nesse ambiente, ou com esse ambiente, com essa realidade. Então, assim, as tecnologias sociais, elas são muito importantes, porque elas, de alguma forma, se dão, muitas vezes, até num contexto, assim, de autonomia e independência em relação à política pública, né? Isso acontece muitas vezes. É claro que é fundamental que a tecnologia social, ela chegue à política pública, né? Que os organismos governamentais se apropriem, né? E devolvam de forma massificada essas benfeitorias, né? Essas ideias, essas experiências para as comunidades, né, para fazer com que cada vez mais elas possam, né, qualificar a vida das pessoas. E é isso que, de alguma forma, guia, né, que orienta o trabalho do CAV. Mas, sem sombra de dúvidas, o mais importante que a gente tenta fazer em conjunto com as próprias comunidades locais é trabalhar o empoderamento, né, a autonomia, a autoestima, né, a geração e multiplicação do conhecimento. Isso é muito importante, formação das lideranças, porque a tecnologia social em si ela é importante, mas é muito mais importante a mentalidade dessas pessoas, né? Como elas se comportam, como elas lidam com essa realidade que os aflige, né? Maltrata muitas vezes, né? Para poder, de alguma forma, lutar por vida digna, né? Então, é fundamental essa coisa da organização, do conhecimento, da luta, né? Então, o trabalho do CAV é muito fundado nessa ideia. Por favor, professor. Pode passar. Então, é importante a gente também falar um pouco da geografia, né, do nosso território aqui, porque as famílias, né, quando ocupam essa região aqui mais no Alto Jequitinhonha, elas se distribuem de tal forma que as suas habitações, né, as suas propriedades estão mais nas áreas de grota, já que nós temos aqui uma composição assim mais genérica, grota chapada, né?
tem essa transição que é o campo, né? Então tem ambientes, tem alguns ambientes distintos, mas em geral é um relevo, é um desenho, vamos dizer assim, predominante, né? As grotas, né? As partes mais fundas, normalmente, originalmente, com presença mais abundante de água, e terras mais férteis, e depois essa área de campo, né? Que é a transição da grota para a chapada, e a chapada em cima. E a chapada, ela tem uma função importantíssima, fundamental, por ser um território, né, de solo mais profundo, poroso, a presença das veredas, então de captar ali a água da chuva, né, de reabastecer o lençol freático e, por consequência, de abastecer, então, as nascentes, os córregos. Então, as famílias desenvolveram, no passado, uma forma de viver, né, onde ela estava lá embaixo, né, ainda está, né, na maioria das vezes, na parte da grota, mas não quer dizer que ela não explorava, entre aspas, né, a chapada. Ela utilizou, principalmente a grota, pela presença de água e terra fértil, para poder produzir, para poder criar os animais, né, os animais de pequeno porte, principalmente, mas usou, né, o campo e as chapadas para solta dos animais de grande porte, né, para o gado, por exemplo, para a extração também da madeira, para as construções mais diversas, né, no seu ambiente ali na propriedade, a extração o extrativismo, né, coleta de vários, né, de muitos frutos aqui típicos do Cerrado, enfim, plantas medicinais, enfim, que a chapada, né, ofertava em abundância. E o mais importante é que essa área mais alta, né, de chapada, era uma área de uso comum. Então, ou seja, a propriedade normalmente era específica de uma família, né, ou de um conglomerado de famílias, mas a chapada era uma terra de uso comum, para soltar o gado, para extrativismo, para uma madeira, né, onde a turma se encontrava, né, e fazia ali, né, esse monte de atividade sem nenhum problema, né, uma convivência tranquila, pacífica, né? Então, assim foi durante muito tempo, tá? Pode passar, por favor, professor. Esse é o desenho que predominou aqui até meados da década de 70. Bom, aí acontece uma intervenção, né, verticalizada, quando o Estado, ele ocupa, sem nenhum consentimento, sem nenhum, né, diálogo com as populações tradicionais dessa região, as chapadas, terreno mais alto, e aí se percebe, né, por essas imagens, que o eucalipto ele vai chegando aí até as bordas, né, das chapadas, na transição com as grotas, e aí acontece uma situação que a gente vai mostrar daqui a pouco, que encurrala, né, as famílias apenas na área de grota, né? A gente vai ver depois aí algumas consequências. Aqui já mostra, né, inclusive, essa imagem abaixo dessa foto que mostra Grota Chapada com a ocupação do eucalipto, nós temos uma vereda, né? Uma vereda seca, que é uma realidade muito presente, muito comum, infelizmente, na nossa região. E essa vereda, abastecida, cheia d'água, significava nascentes com água lá na grota, né? Então, é um processo natural. É assim que esse ambiente funcionou, né, historicamente. Para completar, se vê também que é uma atividade que não só o eucalipto, né, está aí evapotranspirando cerca de 6 litros de água por metro quadrado dia, enquanto uma planta de cerrado evapotranspira, nesse período de seca agora, cerca de 1,5, podendo chegar a 2,5 na época mais farturosa de água, de chuvas, né? Então, assim, é 3, 4 vezes mais o que o eucalipto evapotranspira, né? Sem contar que essas águas de vereda têm sido muito usadas, né, para também irrigar o eucalipto em época de seca, como agora, e também para resfriar fornos de carvão, né? Muitas vezes, um forno de carvão que é tirado aí com mais de 20 dias, o pessoal tira com menos de 10, né? Essa é uma realidade. E a poluição, né, por fumaça, que afeta as cidades vizinhas. É para entender o que aconteceu, então, né, com esse território, né, que era, vamos dizer assim, utilizado de forma racional, né, pelas famílias locais, e que depois acontece essa intervenção verticalizada, né, de grande impacto aqui na região. Nós temos só uma empresa
que detém mais de 120 mil hectares de terra, dos quais próximo de 80 mil hectares são de eucalipto, uma área praticamente contínua. Pode passar, por favor, professor. E aí, assim, esse é um pouco o resultado, né? Quer dizer, então o eucalipto em cima, né? O eucalipto, ele compromete a infiltração da água da chuva no solo, pela natureza da espécie, né? Da vegetação em si, além de ter essa maior capacidade de evapotranspiração em relação à planta do cerrado. E isso faz com que o lençol freático, né, vai ter muito menos água chegando até ele, e, consequentemente, os córregos e rios, né? E, para completar, o grande problema é que o agricultor, a família, né, está numa porção muito menor de terra, criando gado, né? Aí, esse ambiente de grota sofreu uma pressão muito maior, né, a partir de meados da década de 70, justamente porque ao agricultor e agricultora aí não restou outra área que não fosse essa, e o que complica ainda mais é que normalmente as terras são subdivididas, né, pelas heranças. Então, terra que uma família ocupou no passado, aí agora são 2, 3, 4, 5 ou mais famílias, muitas vezes, ocupando, né, esse mesmo pedaço de chão e fazendo tudo ali, né? É uma degradação grande, né? É um processo que, infelizmente, né, faz gerar os chamados peladores, né? Que aí a turma põe fogo, depois planta braquiária, cria um gado, compacta o solo, vem ação de chuva e sol, carrega o solo, né, mais fértil aí para os leitos, compromete nascentes e leitos, né? Então, enfim, Turmalina, para citar como exemplo, através de uma pesquisa que, inclusive, foi realizada pela Câmara Municipal, secou 90% das nascentes. Nesse período aí de 40 anos para cá, até de menos que isso, né? De 20, 30 anos para cá, secaram 90% das nascentes. E isso, infelizmente, é uma realidade não só de Turmalina, mas da região. Pode passar, por favor, professor. Bom, gente, é uma introdução, né? Daqui a pouco ele vai estar falando aí sobre as várias tecnologias que a gente né, trabalha com os agricultores aqui, agricultores e agricultoras, mas isso aí é um pouco o reflexo, quer dizer, a Chapada é ocupada pela monocultura de eucalipto, né? As famílias encurraladas nas grotas, compromete solo, compromete a disponibilidade hídrica, né? A capacidade produtiva de criação animal, secam as águas, água cada vez mais distante da família, com menos qualidade. Normalmente as mulheres e as crianças pagam um preço muito alto, porque quem se acaba se incumbindo de buscar essa água, né? Até que migra, então vai abandonando as terras, né? E aí vai gerando um monte de impacto, né? Quer dizer, se essa família não pode mais produzir, nós estamos, notadamente aí, passando por um processo de mudança da nossa dieta, né? Quer dizer, a produção que aí nós vamos ver, a Ceasa, né? A Central de Distribuição aí, né? A Ceasa, que vai fornecer, né? A partir dos grandes latifúndios, né? Do agronegócio, vai fornecer boa parte da produção, né? Alimentícia aí, que chega para cá, né? Que nós vamos passar a comer então daquilo que se produz em grande escala, né? Nas grandes fazendas, e vamos deixar de consumir aquilo que é da nossa dieta local, que nós estamos acostumados, né? É uma economia de circuito curto, né? Então tem a questão da dinâmica econômica, que você arrebenta com a dinâmica econômica local, porque infelizmente acontece que o recurso não para nas mãos das pessoas dessa região, porque o alimento vem de fora, e a pensar outras coisas, né? Então, a roupa vem de fora, o medicamento vem de fora, tudo vem de fora. Se tudo vem de fora, né? Inclusive o que a nossa turma mais sabe fazer, que é produzir, né? Agricultura familiar, produzir alimento. Se o alimento também vem de fora, quer dizer que o dinheiro sempre está indo para fora, né? Então é um grande problema. Um outro problema é essa questão da segurança alimentar e nutricional, né? A dieta alimentar local, né? Essa coisa também do êxodo, né? Que culmina nos problemas sociais que vão afetando cada vez mais as cidades, né? Falta de infraestrutura, a violência, tudo que a gente já sabe, já conhece dessa realidade. Então, você vê que essa intervenção, quando você não dá condição às famílias rurais de permanecerem ali, né, dignamente, é claro, você mexe em toda uma estrutura, né, que estava muito bem montada, né, adaptada à questão em geral, né, e aí você mexe na estrutura e complica bastante a vida das pessoas, né, tanto do campo como da cidade. Então, é uma mexida impactante aí, né,
na sociedade. Pode passar, por favor, professor. A gente fez um estudo em parceria com o Núcleo PPJ, né, que tem um grupo de professores, estudantes, que estão na UFMG, na FJM, na UFLA, uma parceria de longa data que o CAV tem, já em torno de 22 anos, e vários estudos são feitos aqui, né, e foi feito um estudo no que a gente chama de Chapada das Veredas, que está aqui entre Turmalina, Minas Novas, Veredinha, sentido Capelinha. Essa região, é impressionante essa imagem que se tem da década de 70, né, de 73, antes da ocupação por eucalipto. Essa área toda verde escura aí, que é cerca de 84% do território, desculpa, 86% do território, é tomado por vegetação nativa, nessa época, né? Você vê as veredas, né, bem distribuídas, né, bem uniformemente distribuídas na chapada, né, com água fluida, e que abastecia, né, as nascentes, área de lazer para o pessoal, era lugar de pesca, né, para as famílias, enfim. E depois você vê essa imagem de 2018, que aí esse verde escuro aí cai para cerca de 24%, né, de área nativa, esse verde claro, amarelado aí é o eucalipto, né, e depois aquela área de água fluida, né, das veredas, são 42 bacias ou 42 barramentos feitos pela empresa, né, para captação de água, e então não se tem mais a vereda com água, né, você tem uma área que está praticamente desertificada aí, né, imagine se, às vezes, quem repara o eucalipto ainda vê uma planta, né, imagina se tira isso aí, né, a gente está vendo um fenômeno lá em São Paulo agora, que é essa tempestade aí de terra, de areia, de fuligem, de queimadas, né, porque é uma área grande, quando tira o canavial, fica na terra nua, né? E aqui, nessa região nossa, ela é um processo por aí. É um negócio bastante complicado, né? Então, tem muito impacto acontecendo e muitos outros deverão acontecer se a coisa não mudar, né? Pode passar, por favor, professor. Lembrando que essa água fica muito para o uso da empresa, né? Muito pouco para as comunidades, praticamente nada. Então, assim, o CAV ele desenvolveu, né, ao longo do tempo, uma metodologia de trabalho, né, que é o diálogo com a comunidade, que é o principal do que nós fazemos, né, é a mobilização, né, é dialogar, abordar problemas, situações, contexto, indicar caminhos, né, fazer a formação, né, a orientação, um trabalho coletivo, né, colaborativo, que não é só CAV comunidade CAV, mas tem a universidade, tem uma parceria gigantesca aí do Brasil e do exterior, que é fundamental nesse processo todo. O associativismo, né, é uma forma que a gente, né, lança a mão aqui. A gente tem, o CAV fomentou nos últimos anos aí a criação de 6 associações municipais diferentes, uma associação de mulheres, associação de apicultores, uma associação de apoio à Escola Família Agrícola de Veredinha, que a gente ajudou a fundar aquela escola, né, uma cooperativa de apicultores. Então, é um trabalho muito centrado nisso. O CAV também assessora 7 associações de artesãs aqui de 4 municípios da região, né? E a partir dessa mobilização, dessa construção coletiva, são demandados os serviços, né? Aquilo que os agricultores entendem que é o mais necessário para poder colaborar, né, com o trabalho deles, com a vida deles, né? Então, é a assistência técnica, é a formação, são as tecnologias sociais que a gente busca desenvolver através de projetos, de parcerias, né? Então, é todo um contexto, o estudo, a pesquisa que chega em parceria com a universidade. Então, é um conjunto de ações que contribuem, né, para os agricultores, sempre no sentido de gerar, né, o protagonismo, né, de fazer com que esse pessoal eles possam lidar tete a tete, né, em pé de igualdade com a turma que está em outro segmento da sociedade, que está nos cargos públicos por aí afora, né, de fazer diálogo mesmo e tentar construir coisas importantes, né, para as suas comunidades. Pode passar, por favor, professor. Isso aí é só para, né, mostrar um pouco essa dinâmica, né, de trabalho, de estudo, né. Essa foto aí mais central na parte inferior do slide aí, é uma foto de, se não me engano, 20 de junho de 2006, ela é muito emblemática para nós, porque ela marca, né, a criação de pelo menos 6 associações municipais de feirantes aqui na região, a criação de um fundo rotativo, que é uma tecnologia social, né, que hoje tem em torno de R$500 mil, que são emprestados para as famílias, para pelo menos 300 a 400 famílias aqui
dos municípios da região, com assistência técnica, informação, né, contribuição para a gestão. E a partir daí veio também o sistema, o SPG, né, o Sistema Participativo de Garantia, que é a certificação orgânica, registrada e reconhecida pelo MAPA, né, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, e que o CAV faz esse processo com o OPAC Jequitinhonha, com o conjunto das associações de feirantes aqui, né? Já tem pelo menos uns 5 municípios envolvidos nesse processo de certificação orgânica, né? Então, essa foto é emblemática por isso, porque a gente vê a força do diálogo, do envolvimento, do engajamento, né? Da partilha, da comunhão, né? Então, é isso. Pode passar, por favor. Bom, gente, eu tentei introduzir um pouquinho, né, o que é o CAV, um pouco a característica mais desse pedaço de chão que a gente se dedica mais aqui no nosso trabalho, né, as características físicas, né, a questão climática, enfim. O CAV é uma organização que atua, né, com recursos nacionais, mas vivemos aí um período bastante crítico de colaboração de governo federal, também de governo de estado, né, nos últimos 2, 3, 4 anos, aí a coisa está bem complicada, né? Não se tem praticamente investimento do governo federal para que a gente possa fazer avançar, né, as tecnologias sociais aí no campo, e outros tantos trabalhos, né, de formação, enfim. E a gente trabalha com a cooperação internacional e temos, né, parceiros atualmente na Espanha, na Suíça, na Alemanha, na Itália. Trabalhamos com diversos parceiros também do Brasil, né, que atuam com outros países também. O CAV compõe a Associação Mineira de Agroecologia, a Rede Cerrado, enfim, vários espaços, né, de construção do conhecimento, de controle social, né, Conceia, né, a ASA, Associação Semiárida, né, então, enfim, um conjunto de espaços, né, que a instituição não pode ser uma ilha, né, ela tem que estar conectada com esse tecido social que é fundamental para poder contribuir, né, para aquele desenvolvimento que nós acreditamos, né, para a sociedade. Bom, aí, professor, é o seguinte, eu não sei como é que a gente pode fazer, mas agora nós vamos passar mais diretamente para explicar um pouquinho de quais tecnologias sociais que o CAV atua diretamente, né? O Hélio vai fazer isso para nós, explicar um pouco as características e tal, né? Eu não sei se a gente abre depois para conversa mais tarde, né? Depois que o Hélio falar, se teria alguma questão agora, enfim. Deixo para analisar. Pode ficar à vontade. Se alguém tiver alguma dúvida, Isso, ok. pode interromper. Senão, Pronto. a gente continua tocando. Okay. Então, a turma fica à vontade. Eu peço desculpas por estar falando um pouquinho rápido, né? Porque eu sei que ainda tem uma longa estrada para o Hélio aí ainda, né? Razoável, né? Para não desanimar o pessoal aí, né? Mas se tiver alguma dúvida agora, por favor, gente, fique à vontade. Pode fazer aqui no chat ou perguntar para a gente aí, tá joia? Sobre o que já foi dito. Tá ótimo, Vani. Acho que a gente pode continuar e deixar mais para o final, porque ninguém está se manifestando. E está muito, muito legal, assim. Já dou o retorno que acho essa contextualização muito importante. Muito obrigada, que acho que abre a porta para outra leitura. Ok. Maravilha. Vou passar para o Hélio então, né, professor? E aí depois a gente fica à disposição. Então, boa tarde a todos, né, e todas novamente. Essa contextualização é importante, né, que é a partir daí que surgiu a necessidade, então, das tecnologias sociais, né, e aí a gente vai estar falando um pouquinho, né, sobre essas tecnologias, quais são as tecnologias que o CAV vem desenvolvendo aqui no Vale do Jequitinhonha, né. E aí, professor, pode passar, fazer um favor. Então, uma das questões que a gente vem trabalhando aqui são a questão das nascentes, né? Só lembrando que o Valmir, né, parabéns pela contextualização, né, que ele conseguiu mostrar muito claro essa questão da monocultura do eucalipto aqui na nossa região, que a gente sabe que a caixa d'água nossa, a maior caixa d'água que existe no mundo, é o solo, é a terra, né? E onde o relevo ajuda muito são as chapadas, né, onde que consegue ter uma infiltração de água maior. Como o eucalipto faz essa evapotranspiração, né, muito maior, então o que acontece? Então essa água
realmente está fazendo com que o subsolo, né, tenha diminuição muito grande dessa água. Aqui só para vocês, né, a gente vem trabalhando esse conceito de nascente, é o seguinte, não é só onde tem o olho d'água, né? A gente trabalha todo o entorno, né, para a gente conseguir fazer com que essa nascente permaneça viva, né? Então, aí está demarcado essa área, né, onde a gente consegue fazer todo um trabalho, um cercamento, né? Só lembrando que, no CAV, todo o processo, né, dessas tecnologias é através de mutirão, né? O CAV entra com o material e as famílias entram, né, nesse processo de mutirão, né, para todo mundo estar participando e se formando, né? E depois de cercamento, né, vem as outras tecnologias para a gente fortalecer o reabastecimento do solo, né, como eu vou estar mostrando em seguida, a questão dos terraços, da curva de nível, da bacia de contenção e até da própria barraginha. Pode passar, professora, por favor. Então, aí, só para vocês entenderem, né, o cercamento da nascente, né, a gente discutido junto com a família, né, a gente pensa no mínimo, né, um raio de 50 metros, mas já teve caso a gente cercar uma nascente muito maior, né, uma área muito maior do que isso, né, e só lembrando que esse processo, né, tem uma participação de toda a comunidade, né, através do mutirão. A gente leva o material e aí esse processo a gente faz junto, né, coletivamente, junto com a comunidade. Pode passar. Então, a gente vai estar falando, só, né, para relembrar qualquer dúvida, qualquer questionamento, eu acho que, assim, o bacana é que se a turma participasse, né, todo mundo, né, tivesse alguma dúvida, algum questionamento, que já podia, né, a gente estar ou no final, ou até mesmo quiser interromper para a gente estar tirando essas dúvidas, beleza? Pode passar, fazendo favor. Né, aí são as fotos dos terraços, né, que a gente... É uma tecnologia que, do meu ponto de vista particular, né, é uma das melhores tecnologias para recuperação de áreas degradadas, né, recuperação do solo e infiltração de água, porque você vai conseguir, você faz um grande terraço, né, que vai caber um volume de água muito grande. Além disso, né, você consegue fazer com que você não perde solo também, né? Todo aquele solo que é perdido para ali no terraço, né? Então, assim, tem que ter o processo, a gente sabe, depois de manutenção, mas que é uma tecnologia que você consegue, além de uma infiltração no solo, você ainda consegue, da água, você ainda consegue reter muito solo, né? Você não deixa perder aquilo que o Valmir falou, né? Com as chuvas, né? Como o nosso terreno é muito elevação muito grande, então é uma perda muito grande, né? Como os pequenos nossos agricultores foram encurralados, né, aí nas grotas, então o espaço é muito pouco, né? Então você tem que fazer essa tecnologia para não deixar perder nem solo e nem água. Pode passar. Né, aí são as bacias de contenção, né? Tá até a foto que nós colocamos anteriores da nascente, porque você faz essas tecnologias acima da nascente. Para quê? Para fortalecer o reabastecimento do solo, né? Acima você constrói, mais chove, né? Mais vai infiltrar água, mais vai ter reabastecimento do lençol. Então, todas essas tecnologias, né, que a gente constrói, a gente prioriza construir o máximo acima das nascentes, que é justamente para isso, né? Para ter uma infiltração maior de água no solo, para ter um reabastecimento do lençol, para não estar deixando cercar essas nascentes. Pode passar. Aí são as barraginhas, né? E as barraginhas, para nós, já é uma barraginha que a gente já trabalha mais na questão produtiva, né? Elas gastam em média aí de 18 a 22 horas de máquina, né? Com a capacidade de 1 milhão a 1 milhão e 200 mil litros de água, né? Que é onde a família usa, né? Para estar produzindo, né? Para estar produzindo esse alimento, né? Aqui que o Valmir falou muito importante, à medida que foi secando as nascentes, que nossos agricultores foram encurralados, né?
que diminuiu a quantidade de água, né? Essa questão da perda da qualidade do alimento é muito grande, né? Então, essa barraginha é justamente para isso, né? Para a gente estar melhorando a qualidade da produção dos nossos alimentos. Então, só lembrando que a barraginha é uma tecnologia, né, que a gente usa para a produção de alimentos. Pode passar. Aqui são alguns cuidados, né, que a gente colocou, que acha importante, né? Isso aqui são para todas as tecnologias, né, para bacia, terraço, barraginha, que é o cercamento, né, para não ter o pisoteio do gado, né, e as gramíneas que são plantadas ali no aterro, né. A gramínea ela vai servir para, quando vem a chuva, né, não ter problema dessa barraginha, vamos supor, né, estourar, ir embora, e também para manter uma qualidade melhor ali da tecnologia. Ô, Hélio, a Luciana Reis, né, levantou a mão aí, certo? Ok. Por favor, Luciana. Olá, tudo bem? Tudo? Tudo, obrigada pela apresentação, tá muito legal. Eu queria perguntar uma coisa que eu fiquei aqui pensando. Eu não anotei, não consegui anotar, mas aqueles redondos, aqueles domos invertidos que vocês fazem na parte alta, então, das nascentes, para coletar água, certo? Isso. Esses domos, eles são abertos periodicamente? Sempre? Sim. E daí, esses domos, eles são abertos, mas depois existe alguma ideia de se plantar para reflorestar o alto das nascentes, ou acham que isso não seria eficiente? Hélio, eu posso falar ou você quer... Não. Pode falar, Valmir. A gente vai se ajudando aqui, beleza? Luciano, obrigado pela pergunta, né? Olha só, na verdade é o seguinte, a gente orienta, né, o pessoal essa coisa de cercar a nascente, ela é principalmente para evitar que os animais de grande porte possam ter acesso àquela área, que eles pisoteiam muito aquele ambiente, né? E, além de tudo, ainda defecam por ali e contaminam a água. Então, são dois aspectos mais importantes. Só pelo fato de cercar aquela área, normalmente a vegetação vai ficar mais densa. Com o tempo, ela vai ficando mais densa. Agora, mesmo essa outra área, que está para além do cercamento da nascente, né, que é muito importante, da grota para a chapada, é muito difícil, aqui na nossa região mais específica, né, o Hélio pode me ajudar aí, como é uma região de chuvas muito concentradas, né, é muito difícil essa coisa do plantio de árvores sem você ter uma oferta de água para fazer o cuidado permanente. Mesmo de espécies nativas? Mesmo de espécies nativas. É um processo que tem que ser muito... Certo, Hélio? Se estiver falando bobagem, você me corrige aqui, tá? Porque o CAV tentou em algumas ocasiões, o CAV criou um viveiro de mudas aqui, trabalhou com os agricultores o sistema agroflorestal. Nós temos ainda famílias que nós trabalhamos com o sistema agroflorestal. E quando o sistema é no quintal, mais no quintal, né, onde de alguma forma o agricultor está mais próximo, ele consegue canalizar alguma água para ali e tal, ele consegue ter mais sucesso, né? Mas quando é nessas áreas mais distantes da propriedade, mais alongadas, mais distante de água, normalmente tem dificuldade. Agora, o mais importante é o seguinte: se aquela área, se não se colocar gado naquela área, entendeu? E pelo menos fizer terraços, né? Por isso que a gente até faz, muitas vezes nessas áreas, a gente faz um trabalho de recuperação de área degradada com o pessoal, é o seguinte: a gente faz terraços, né, as curvas de nível, faz as bacias de contenção e pede à família, né, para poder cercar a área, para evitar, e planta gramíneas, né? A partir dali começa a repovoar. Aí uma muda ou outra, tal. Então o terraço tem muito essa função de gerar também umidade no terreno para ajudar, entendeu? E aí vocês fornecem sementes para as famílias que quiserem fazer, por exemplo? Ou mudinhas, não sei? Sim, na verdade, entre os próprios agricultores, a gente troca muita semente, entendeu?
Como eu te falei, o CAV tem um viveiro aqui, né, que no passado foi muito usado para distribuir mudas para os agricultores, né? Mas nós chegamos num ponto aqui que a dificuldade, entendeu, de cuidar dessa muda estava muito grande, porque o déficit hídrico aqui ele é violento, sabe? É um negócio, assim, não se compara, obviamente, a outras regiões, por exemplo, do Nordeste, tem que falar a verdade, mas ainda assim é bastante difícil para poder conseguir, entendeu? Está acima do que era, né? Esse é o problema. Está acima do que as espécies nativas mais básicas. Uhum. Exatamente. Mas, pode falar. Só lembrando que o terraço, geralmente, é uma parte mais alta que você vai conseguir fazer ele, que a principal função dele, né, Valmir, eu já até falei, que é essa questão da infiltração da água, o reabastecimento do lençol, e não perder solo, né? Porque a gente sabe como as nossas terras, né, nosso solo está muito descoberto, há uma perca muito grande de solo também, que a gente sabe, esses primeiros 10, 15 centímetros que tem a maior fertilidade, né? Onde está a matéria orgânica. E aí você tem uma perca muito grande. Então, igual a Valmir explicou muito bem, quando você faz o cercamento da nascente ali em volta, o povoamento é natural, inclusive a gente também faz plantio de mudas, né? Mas logo acima, muito acima, é que o Paulo falou. Então, a umidade é muito pouca, então, quando você vai fazer muito no alto, geralmente essas mudas morrem, né? E está longe também dos agricultores para eles estar acompanhando, mas e também não tem água para molhar, né? Tá, e a barraginha que você estava mostrando, a barraginha ela é feita depois no rio, quando já está nascente, e aí vocês vão verificando onde é a melhor região para fazer a barraginha, é isso? No leito. Isso, a barraginha, a gente escolhe um local ideal, não é, às vezes, era onde passa uma grande enxurrada, né? A gente fala onde a água vai embora, e aí a gente procura onde tem um solo mais argiloso, né, que a função dela é segurar a água à produção. De escoamento superficial, não do leito, então, do rio. De escoamento. Exatamente, Luciano. Não, leito do rio, não. Ah, entendi. Eu fiquei pensando, nossa, mas como é que vai fazer a barraginha se, na verdade, entendi. Então, é para segurar a água de escoamento superficial para ver se não perde muito, porque quando tem escoamento é rápido, né? Isso. Aqui, Hélio, normalmente as barraginhas, elas são feitas sem supressão da vegetação, entendeu? Tanto que ela dispensa, né, licença ambiental. Uhum. E ela, como o Hélio falou, ela tem como potencial aí para captar de água a confluência de enxurradas. Uhum. Entendeu? Legal. Uhum. Tá bom. E no terreno mais argiloso, foi muito bacana essa pergunta sua, né? Porque a diferença para nós do conceito entre bacia de contenção e barraginha, né? Primeiro, os ambientes, né? A bacia está num ambiente, num solo mais poroso, mais acima da nascente, onde ela vai favorecer a infiltração da água da chuva. Né? Então, durante o período chuvoso, ela enche e infiltra várias vezes, né? Ela tem uma capacidade média de 300 mil litros, né? E enche várias vezes e vai abastecer o solo, o lençol, né? Agora, já a barraginha está na parte mais baixa, mais próxima das áreas produtivas. Uhum. E o tipo de solo, ele segura a água por muito mais tempo. É mais fino, né? Mas faz também correção de argila se precisar? Não. Como se faz correção? Não. Não coloca argila para melhorar a porcentagem. Na verdade, quando a gente faz a visita técnica, você já escolhe um local apropriado, né? Você já olha, já consegue definir, né, se é um terreno mais argiloso, se é, né? Então, assim, depende. Então, essa avaliação é feita antes da construção, né? E tem algumas técnicas também que são combinadas com o operador da máquina. Né? Então, o CAV, ele prima muito pela assistência técnica, pelo acompanhamento. Né? Jamais a gente deixa o operador por ali, né? Sem um acompanhamento. Então, a turma está sempre junto, olha junto antes e acompanha o processo de construção. Vai combinando algumas coisas ali no decorrer da construção. Ah, que lindo, gente. Vou até me apagar aqui, senão vou ficar atrapalhando a apresentação, mas obrigada. Beleza, isso é bom. Pode passar, né? Pode passar. Por favor, professor. Aqui agora, né, é uma tecnologia que a gente está trabalhando, que é o do gestor sertanejo,
né? Que é você estar usando o esterco dos animais para estar produzindo biogás, né? É uma tecnologia que ela já é muito utilizada lá na Bahia, né, pelos agricultores, e que o Cabo já tem uma experiência bacana aí de bastante ano que a gente vem trabalhando aí junto com os agricultores, né? Ele é basicamente, né, você vai pegar, você vai construir um reservatório, né, onde você vai depositar as fezes junto com a água, e nesse processo, né, aí, né, vai estar produzindo o biogás, né, que é o gás que a gente usa para cozinhar, né? E, além do gás, tem o biofertilizante, né? E aí, quando eu produzo o gás, né, ele tem que ser reabastecido todo dia, e à medida que você vai reabastecendo, ele vai produzindo também, além do gás, o biofertilizante, né? Quer complementar alguma coisa, Valmir? Não, é isso, né? Dizer que é uma tecnologia simples, né? As fotos aqui não, a foto aqui não vai mostrar muito bem, mas acima da foto tem um desenho, né? Que mostra, né? Como é que é o processo. É feita uma escavação, um buraco. Vocês podem ver que tem uma caixa de fibra, né? Invertida, não é isso, Ed? Tem uma parede de placas, que é a mesma tecnologia para fazer cisterna de placas, né? E aí tem aí esse espaço ela é enchido de esterco, né? Só lembrar que o esterco tem que ser bem fresquinho, né? Bem fresquinho. E é o quê? Quantos quilos, é? Para poder 1.800 quilos a primeira carga. 1.800 quilos de esterco aí, né? Primeira carga, esterco fresco, né? E aí vocês podem ver no desenho acima da imagem que tem dois ambientes, um ambiente de entrada e outro de saída, certo, Ed? Isso. Você podia explicar para nós? Na verdade, todo dia, né, por causa da fermentação, senão você vai acabar com as bactérias, aí não vai ter a produção do gás. E aí, então, você tem um lado mais alto, né, que você tem que fazer o reabastecimento todo dia, que são 20 quilos de esterco bem verdinho, né, misturar com 20 litros de água. E aí, automaticamente, né, lá embaixo vai sair, então, os 40, né, litros já do biofertilizado pronto, né? Então, assim, todo dia esse processo tem que ser contínuo, porque senão você não vai conseguir manter esse processo, né? Da produção do gás. Ok. Okay? O gás a mais de R$100 o botijão, né? Então, está muito oportuna essa tecnologia, né? Mas vamos lá. Porque é uma tecnologia muito, muito barata, né? E que a gente faz com utilidade muito grande. Além do gás, né? Porque essa questão hoje financeira está muito alta, a questão, eu sempre falo, o gás é um dos objetos, né? Que, para mim, o principal é a questão de você ter o biofertilizante pronto, já nem para ser usado. Posso fazer um favor? Aí, é outra tecnologia, né, que o carro vem desenvolvendo há vários anos, né, tem muitos anos, que é a cisterna, né, de placa, que é a água para o consumo humano, né? Então, assim, a gente sabe que na nossa região, como o Valmir mostrou, 90% das nascentes aqui em Turmalina estão secas, né? Então, é uma necessidade muito grande de estar pegando a água, né, para consumo humano. Só lembrando que é uma das melhores águas para consumo humano, né? Porque, às vezes a gente tem essa questão de essa água, será que é realmente boa, né? Então ela vem pura, né? Que aqui não é uma região que tem chuva ácida, né? Então você vai pegar alguma contaminação no telhado, e aí você pega e armazena essa água para estar consumindo aí no período da seca, né? É uma cisterna com capacidade de 16 mil litros, e dá para uma família de 5 pessoas estar consumindo durante todo o período de estiagem aí. Lembrando que normalmente, né, as famílias recebem uma capacitação sobre gestão da água, né? Como cuidar da cisterna, da caixa, né? Descartar a primeira chuva, né? Cuidar da caixa, manter ela fechada, cadeado trancado. Tem uma bomba de PVC para poder tirar a água sem precisar de abrir a caixa, né? Então, a questão do tratamento, né, com hipoclorito, né? Então tem toda uma orientação, né, para as famílias aí
que recebe a cisterna. Só lembrando, né, Valmir, que é todo o processo, né, no que a gente trabalha, todas as atividades envolvidas pelo CAV é um processo de mutirão, né? A mesma coisa são as cisternas. Então, assim, tem toda uma mobilização antes, uma capacitação, né, para a gente estar desenvolvendo essa tecnologia. Exatamente. Ofélia, professora Ofélia. Sim, eu não consegui escutar bem. Quantas pessoas? Uma família de quantas pessoas? 5. 5. Por quantos meses? Geralmente, ela é calculada por 6 a 7 meses, né? Chega até 8 meses, né? Que nós temos um período de chuva aqui, geralmente, de 4 meses, né? Sim, perfeito. Que bom. Não, só não tinha conseguido escutar. Muito obrigada. Apenas para beber e cozinhar, né? Lembrando. Sim, perfeito. Muito bom. Próximo. Aqui é uma tecnologia que o CAV desenvolve, né, em parceria com a Articulação Seminária Brasileira, que é a cisterna calçadão, né? É feito mesmo, uns falam cisterna calçadão, outros falam terreirão, né? É feito um terreirão mesmo de cimento, né? E logo abaixo é construída uma cisterna, né? Uma caixa com capacidade de 52 mil litros, que é para as famílias, né? Estar utilizando para a produção de alimentos, né? Aquilo que já foi discutido, né? A gente sabe que a nossa alimentação vem mudando muito, né? Principalmente com os produtos que vêm do Ceasa, né? Cheio de agroquímicos e agrotóxicos, né? E aí a cisterna calçadão vem justamente para as famílias terem uma água, né? Conseguir fazer uma produção para ter a segurança alimentar maior, né? Dentro, né, dos programas da ASO que a gente fala, né? Tem várias outras tecnologias, né, que a gente nem colocou aqui para estar discutindo, porque a gente viu que seria muitas tecnologias, né? A gente está só citando algumas para a gente não perder muito tempo, né? Tem a cisterna enxurrada, barreira trincheira, barraginha, tanque de pedra, barragem subterrânea, são várias outras tecnologias, nem que se alguém tiver interesse, pode entrar em contato que a gente depois vai estar explicando cada tecnologia aí que a gente vem desenvolvendo aqui. Complementar algo aí, Valmir? Não só dizer que eu vou disponibilizar o site da ASA aqui, né? Porque aí lá tem o tanque de pedra, né? Tem as cisternas escolas, né? Tem vários programas e tecnologias que a turma pode depois consultar, né? E esse conjunto aí, o CAV, né, tem contribuído historicamente nessa construção, né? O CAV é a unidade gestora microrregional da ASA desde 2001, né, que o CAV atua, e em 2003 passou a ter um programa mais robusto, né? Mas o CAV desde 2001 ele atua como uma unidade gestora, implementando tecnologias em todo Jequitinhonha, inclusive dentro de 2001, 2003 até no norte de Minas, né? Aí depois, a partir de 2003, nós tivemos outras organizações que passaram a desempenhar a mesma função, no norte de Minas e no Jequitinhonha, mas é isso, estamos contribuindo nesse tempo aí com essas tecnologias. Eu vou colocar aqui no chat o site da ASA, que o pessoal pode depois consultar. Enquanto isso, você pode falar aí da fossa ecológica. Pois é, aqui é outra tecnologia que o CAV vem desenvolvendo, né, que é a fossa ecológica, o TEVAP, né? É uma tecnologia social muito importante hoje, né? Porque além do reaproveitamento, né, além de você não estar contaminando a água, né, não estar contaminando o solo, né, e também não estar contaminando a nós mesmos, o próprio ser humano, você está aí dentro dessa fossa, né, você consegue fazer plantio, né? Só lembrando que a principal função dela é você estar pegando, né, ali, ao invés de você ter a fossa, a gente fala a fossa negra, né, que está ali contaminando o solo e a água, você vai estar descontaminando aí, e também, dentro disso, você pode estar usando para estar produzindo alimentos também, né, principalmente a bananeira, né, que tem uma evapotranspiração muito grande e também ajuda no processo aí da fossa, né. Lembrando aí, né, que assim, também se aproveita, né, recicla, né, está usando pneus, né, que poderia estar causando outros problemas aí, né, ambientais, de saúde, né,
pode usar restos de materiais de construção, né, pedaços de tijolos, de telhas, né, de cimento, concreto, no caso, né, pedras. Então, assim, você utiliza de muita coisa que tem por ali, né. A gente tem aí o caso de alvenaria, mas pode fazer também a parede de placa, de cisterna, né, tem várias possibilidades, né. Aí é uma massa 2x1, né, um cimento mais forte, não permite infiltração, então, como o Edson falou, não contamina, né. E é interessante que o esgoto é jogado dentro dos pneus aí, e as bactérias é que vão, né, consumindo a parte sólida, né? E as bananeiras se ocupam de fazer a evapotranspiração, né? São plantas de folhas largas, né? São as mais propícias no mundo inteiro aí para fazer esse tipo de função. As mais utilizadas é a bananeira e a taioba, né? Exatamente. A taioba transpira muito. Essa aí eu tenho no meu sítio lá, viu? Boa demais, muito boa. Por favor. Ô, Valmir, você quer dar uma falada sobre as feiras livres, já que você começou a falar lá no início? Então, eu acho importante, né, a gente falar da Feira Livre, né? Tem o fundo rotativo, que eu citei já na minha fala lá atrás, com uma tecnologia social importante, que inclusive é disponibilizada para os feirantes, né? Eu falei que nós temos várias associações de feirantes aqui na região, produto certificado orgânico, a gente tem contribuído para protagonizar, né, agricultores e agricultoras. Por exemplo, essa senhora que está com o marido e a filhinha aí, né, acima, na foto acima, atualmente ela é presidente do CAV. Essa senhora que está na foto mais ao lado, né, que está de blusa rosa, salmão, né, atendendo a senhora aí, ela é hoje presidente da Associação dos Feirantes de Minas Novas, produtora orgânica, né, e então é a questão do protagonismo, né, esse conjunto de tecnologias sociais aí, né, elas possibilitam, né, esse conjunto possibilita que essas famílias tenham as condições mínimas para poder produzir, né, para poder chegar até a Feira Livre. E a Feira Livre, não exatamente como uma tecnologia social, mas ela hoje, né, praticamente faz parte da paisagem, né, dos pequenos municípios da região. Se a gente chega num dia de sábado em Turmalina, Minas Novas, Capelinha, Veredinha, e não encontra a Feira Livre, naquele mesmo ambiente sempre ali, é como se estivesse faltando alguma coisa. Então, é um patrimônio, né, imaterial também da comunidade, e a razão de ser disso é o quê? É a família que está no campo, que está produzindo, né, que está cuidando da dieta local, que está abastecendo a nossa região com a economia de circuito curto, né, que eu já falei aqui há pouco da importância, né? E essa senhora, por exemplo, aí, ó, a dona Coca, né, de Minas Novas, ela, na foto mais de meio, no lado, a gente, quando começou a trabalhar com ela, ela produzia apenas o doce de leite, né? Acordava lá pelas 4, 5 horas da manhã, ficava até as 10 da noite mexendo com leite, desde tirar o leite até produzir doce, aquele negócio todo. E tinha apenas um canteirinho de cebola numa bacia velha, né? E aí a gente começou a trabalhar com ela, né? A gente fez o curso de formação de preço, ela viu que tomava prejuízo com doce de leite, só girava, mas não ficava nada para ela, para a família, né? E hoje tem barraginha, né? Tem cisterna de placa, tem barraginha, tem estufa, acessa fundo rotativo, tem um sistema de irrigação aérea, comprou lá o tratoritozinho lá, né? Com fundo rotativo, com pequenos empréstimos, e hoje é certificada orgânica, e a bacia de cebolinha ficou na história, porque hoje tem uma horta vasta, bonita, né? Tenho o maior prazer de receber e mostrar a todo mundo. Então, essa é um pouco a transformação social, né? A dignidade que vem nesse conjunto, né? Da leitura que se faz do ambiente, de onde está, para onde se quer ir, de como é que vai, com quem vai. E a Feira Livre é um ponto importante de passagem dessas famílias, por isso a gente trouxe para cá também, né? É onde a gente estrutura as associações, né? Faz debate, também pressiona o poder público. Hoje nós temos aí vários municípios, secretarias das associações de feirantes, colaboradas pelas prefeituras municipais, cedendo funcionários, cedendo espaço na internet, onde a profissional atende o pessoal no meio de semana, no sábado,
emitindo cartão do produtor, nota fiscal eletrônica, olhando a previsão do tempo, distribuindo lá um material de uso, né, para as barracas, né? Então, assim, é isso, né, passando informação, também captando a demanda das escolas municipais e estaduais, para poder ajudar os agricultores a elaborar os projetos para fornecer para o PENAI, para o PA, né? Então, é uma engrenagem importante, né, que tem também nesse contexto aí, nessa construção. Nós temos aqui as manifestações aqui, né? A Daílza falou que é melhor planta nativa, né, do que outras, como frutíferas, laranja, né, para plantar nas nascentes. É isso mesmo, né, Hélio? O que a gente orienta é o plantio, né, das plantas nativas, espalhar a semente das plantas nativas, né, nas curvas de nível, nas próximas bacias, né? Enfim, é isso. A Letícia está aqui, né, homenageando a Dona Coca. A Luciana está ressaltando aqui a certificação orgânica, pois é um processo bacana que inclui o pessoal do comércio local em visitas, pessoal das escolas nas visitas, agricultor visitando agricultor, né, porque tem as visitas de pares e as de verificação. Todo ano acontece isso. Então, tem um checklist ali que os agricultores passam, né, no outro ali para ver como é que está e tal, e todo ano esse certificado tem que ser renovado, né? É um processo bacana. E a cada ano o mapa, né, vem com os auditores para fazer o processo aqui de auditoria. Inclusive, por causa da pandemia, a auditoria tem sido virtual, e na semana passada aconteceu aqui, atrasada aconteceu a auditoria pelo mapa, uma auditoria virtual, com a participação dos agricultores, né, mostrando, né, os cultivos, processos, documentos. Então, é um processo bacana. E a professora Ofélia está com a mão levantada. Não, só complementar, né, essa importância da certificação. Isso é muito para frente, muito necessário, porque existe uma desconfiança, né, do consumidor quando as pessoas, né, chegam na feira e falam que é orgânico, sem ter essa certificação. Infelizmente, né, o uso extensivo de fertilizantes e de outros, né, químicos tem gerado isso, né? Mas eu acho fundamental, concordo. E agregar valor à certificação, é isso mesmo, Luciano. Não, eu queria aproveitar também que eu vi né, a foto da Dona Coca, você falando, olha como mudam as coisas e os processos, que agora a Dona Coca, ela vai participar como professora de um curso aqui do Encontro de Saber. Não sei se vocês conhecem, mas o Encontro de Saberes busca valorizar mestres e mestras da cultura tradicional, e vai estar a Dona Coca e seu João, que acredito que vocês também conhecem, que é da região, que o Clepson chamou, e o TC, que vai falar sobre soberania tecnológica, e eles mais sobre a questão da soberania alimentar e tudo isso. Então, muito bacana ver, né, isso que você estava falando da transformação do processo, né, do envolvimento da comunidade, como isso vai gerando uma mudança, né? Muito bacana, fico muito feliz. Aproveito para convidar os que estão por aqui, vocês também, fazer o curso que começa daqui a uns 10 dias, por aí. Bacana. Então, professora, a Dona Coca realmente é uma pessoa que... Chegou um pessoal da Espanha aqui, da Manos Unidas, para visitar o projeto e tal, a gente foi na casa dela, como fomos em outras tantas propriedades, e o senhor perguntou para ela assim: Dona Coca, o que mudou na sua vida? Ela estava caminhando assim, até para mostrar um galinheiro lá, né, os franguinhos que adquiriu com o fundo rotativo do CAV e tal, e virou e falou assim com ele: o que mudou foi a minha vida, né? A forma de ver, de pensar, de fazer, né? A gratidão, né, por tudo que caminhou. Então, assim, é muito bacana. O seu João Domingos, que vai contribuir no processo aí, o seu João, ele também é ex-presidente do CAV, ainda é diretor do CAV, ele é um produtor certificado orgânico também, né? Ele é de Turmalina, e seu João, ele, assim como a Dona Coca, a Jovelina, né? Eles fazem parte de um processo muito interessante que o CAV tem conseguido, e foi algo que não foi planejado exatamente, mas que está acontecendo,
é que as associações municipais de feirantes, de mulheres, de agricultores, da Escola Família Agrícola, estão servindo para poder formar lideranças para poder se associarem ao CAV, né? Então, a dona Coca se associou ao CAV, teve assembleia semana passada, ela acabou de assumir uma suplência na direção do CAV, né? Então, é impressionante como é que a turma vai chegando, vai se formando, vai chegando, né? Vai tendo orgulho do que está fazendo, né? Isso é dignidade, né? Isso é protagonismo. Então, é como eu falei, a gente usa a tecnologia social, entre aspas, porque existem problemas, né, emergentes, é fato, mas é uma boa desculpa para a gente poder interagir e para gerar conhecimento, para poder construir ideias, né, para engajamento, para as lutas, né? Então, Transformação social, né? sim, exatamente. Muito, muito bacana. Como vocês têm trazido essa trajetória, né, do contexto, do que fazem, das consequências que vão para além de resolver esse problema pontual, porque o problema pontual acaba sendo político também, então acaba tendo uma mudança da formação política, do engajamento, muito interessante. A Letícia está falando aqui também. Quiser ler, Valmir? Ok, professora. A Letícia... a Luciana primeiro aqui falou também, que agrega valor à certificação, queria fazer um comentário que as escolas, elas podem pagar, né, até 30% a mais para o produto orgânico em relação ao valor do produto convencional, o valor de mercado do produto, né? E isso tem acontecido. Por exemplo, Turmalina e Veredinha tem pago até 30% a mais no valor, né, da produção. Acho que o Estado agora também já está aprovando aí um 10% a mais, assim, independentemente dessa possibilidade que já existe, né, para pagar mesmo. A gente tem percebido. Além de tudo, o orgânico também, ele é prioridade, né? Então, se chega 2 produtos na escola, né, e um é orgânico, ele tem prioridade sobre o outro. E esse projeto, é bom dizer, não é excludente, porque, na verdade, a certificação orgânica participativa, como o próprio nome diz, né, está aberto o tempo todo para participação cada vez mais de agricultores e agricultoras. E nós estamos à procura. O CAV, nossos técnicos estão a campo, conversando com quem já está e conversando com quem não está, né? Divulgando nos vários meios aqui, né, das associações e tudo mais, né? O CAV, inclusive, agora, nós estamos com um projeto emergencial aqui já atendendo, desde o começo da pandemia, acho que é mais de R$ 1.200.000, dedicados a projetos emergenciais, ajuda humanitária. E desse valor, mais de R$ 500.000, 500, 600 mil, compra na mão direta dos agricultores da região, né? Seja para cestas básicas para fornecimento a famílias em vulnerabilidade social ou a instituições como hospitais, casa-lar, lar de idoso, e tem priorizado a produção da agricultura familiar, e muita gente que não conhecia, às vezes, o nosso trabalho, que está vendendo para nós agora, está vindo, inclusive, para as associações e para a certificação orgânica, né? Um processo bem interessante. Então, Luciana, de fato, agrega valor, né? Paga mais a escola, né? Tem prioridade. Eu vou chegando lá, tem gente com a mão levantada aqui, a Fernanda, só ler aqui então a Letícia, né? Ô, Valmir, Oi. Só lembrando que quando chega com produto orgânico aqui nas feiras, né? Eles vão chegando, são os primeiros produtos a serem vendidos, né? Então, quem chega rapidinho, tá, exatamente. Todo o produto vendido. A dona Coca fala, né? Quando dá 9 horas, 9h30, meus produtos já foram, né? Letícia dizendo aqui, o trabalho que o CAV desenvolve em várias regiões de Jequitinhonha é brilhante, além de contribuir para a permanência no campo, através de diversas tecnologias sociais, fortalecendo o vínculo do pequeno agricultor com o território, melhorando a qualidade de vida no campo. A gente agradece, viu, Letícia, a mensagem, o conhecimento. É isso que nos move, né? É isso que nos move e a gente agradece muito, porque vai mostrando que a gente está no caminho, né? E a Isaura está aqui também, chegando agora aí, né? Ou chegou, enfim, depois que começou, talvez, né? Mas está aí com a gente, é importante. E também a Fernanda está com a mão levantada. Vamos ver a Fernanda. Olá, gente. Primeiramente, agradecer, né, essas informações. Eu acho que é muito importante para todos nós escutar sobre essas práticas, né, introduzir aí esses saberes nas nossas comunidades e levar isso para frente, assim. Estou professora hoje em dia, né,
ensino médio no estado, e minha pergunta vai muito para esse lado, assim. A gente sabe que esse empoderamento das comunidades, né, para que elas se movimentem, para que todo esse processo aconteça nas comunidades e se transforme, a gente necessita muitas vezes de que isso venha das escolas também, né, desse empoderamento dos alunos, para que as comunidades, que os próprios estudantes levem essas informações, né, se empoderem das suas questões das comunidades. E a minha pergunta vai muito em cima disso, como que a CAVE, todo esse processo, chega até esse movimento das escolas, né, talvez por uma formação inicial, dos professores, inclusive de educação do campo, que a gente sabe que levam, que inspiram muitas vezes as comunidades, né? Ou até para uma formação continuada de professores nas universidades, né? Para que tenha esse tipo de informação e que essa informação chegue nessas comunidades, nas escolas principalmente, e na formação, né, da ciência, tecnologia, da sociedade, dentro das escolas mesmo, das comunidades rurais, das escolas quilombolas, das escolas do campo. Então, minha pergunta vai nesse sentido, porque a gente sabe que muitas vezes as empresas, né, aí eu falo da mineração, por exemplo, ela usa a educação ambiental como sendo uma coisa não tem nem como colocar mineração e educação ambiental numa mesma frase, mas, na verdade, elas usam, se empoderam desse local, né, para informar essas pessoas sobre a educação ambiental dessa atividade minerária, assim. Então, como que a CAVE vê isso, né, em levar essas orientações e gerar controvérsia dentro dessas comunidades, para que essa comunidade enxergue a controvérsia e abrace todo esse processo maravilhoso, né, que vocês citaram agora há pouco. Então, minha pergunta está em cima disso. Obrigada. Fernando, você colocou um ponto assim muito importante, sabe? A gente tem pensado muito nisso. Às vezes até perdendo um pouco o sono, porque é impressionante como aqui a própria Aperam, ela ocupa as praças e as escolas, né? Com teatro, mas o teatro pago, né? Profissional, né? E as escolas, né? Falando de meio ambiente, falando dos recursos naturais, né? E de temas ligados à saúde, educação, tudo. E nós agora estamos, eu estava numa reunião anterior a essa conversa com vocês, o que nós estamos chamando, por enquanto, de campanha internacional contra a monocultura do eucalipto. Nós estamos com um conjunto de organizações de 4 países, né? Brasil, Alemanha, Itália e Suíça. E a gente está questionando, nesse momento agora, inclusive, o selo FSC da Aperam, tá? Que é um selo de manejo, né, florestal, dos mais importantes do mundo, né, praticado em, acho que, mais de 70 países, e que, infelizmente, a empresa não exatamente faz o que deveria, que seria ouvir a comunidade, né? Ouvir a comunidade, envolver a sociedade local no processo, né? Então, isso não existe, tá? É um processo torto, né, feito a bel prazer. E a auditoria, né, paga a princípio, então, enfim. Olha só, uma das coisas que eu tenho falado muito com o pessoal é a importância da gente elaborar um programa de formação nas escolas. Para a gente poder ir para as escolas falar de meio ambiente, com enfoque, né, a monocultura do eucalipto e os impactos socioambientais e econômicos da região, né? Então, essa é uma preocupação, e a ideia nossa, inclusive, é fazer isso aqui e fazer também na Europa, porque é lá que chega o produto do que é explorado aqui, né? Exploram aqui nossas terras, nossas águas, né? Enfim, nem a mão de obra agora mais, né? Porque explorou no passado, né? Mas o que acontece? Fazer aqui e fazer também na Europa, né?
preparar um programa de formação mesmo nas escolas. Ir para as escolas, ir para o pátio, trocar ideia, né, mostrar, levar agricultor, gente da região, né, que testemunhe os ocorridos, levar os dados científicos que nós temos, que são muitos, né? Então, a gente está pensando nisso aí, sabe? Agora, essa questão de pandemia, ela interfere, né, muito fortemente nessa possibilidade, mas nós esperamos que no futuro próximo aí a gente vai tá fazendo. Outra coisa é que a gente arquitetou todo um programa de formação para professores, professoras e representantes de organizações locais, pelo menos os municípios da comarca de Turmalina, são 4 municípios, Turmalina, Veredinha, José Gonçalves de Minas e Leme do Prado, e a ideia era justamente contextualizar essa situação da monocultura do eucalipto, da questão ambiental, e falar das alternativas, as tecnologias sociais, das alternativas que a gente propõe, e fazer essa formação com professores e professoras, com formadores de opinião, com o técnico da Emater, com gente da Secretaria de Agricultura, com gente dos diferentes segmentos, mas das escolas, sobretudo. E aí esse projeto foi proposto há 2 anos atrás, veio a pandemia, né? A gente não conseguiu executar e tivemos que dar outro destino no recurso, sabe? E a proposta era fazer, inclusive, trazer o pessoal para a área do CAV. O CAV, gente, tem um centro de formação aqui, uma área de 3 hectares, né? Onde a gente faz o sistema florestal, tem a barraginha, tem as tecnologias sociais, tem a apicultura, tem um espaço de formação, né? Para estágio, né? Então, de trazer o pessoal para cá e fazer com o pessoal algumas experiências, né? Fazer uma coisa na prática mesmo. Mas aí isso está guardado, né? Para a gente poder elaborar novas propostas aqui. Mas isso, sem dúvida, é uma disputa de narrativa. Né? Uma disputa de narrativa. A turma faz o que faz e fala o contrário. E nós estamos ainda calados. Nós não estamos falando muita coisa. Nós precisamos falar. Né? Nós temos que disputar essa narrativa. Né? Então, concordo plenamente. Algumas coisas estão sendo pensadas e nós vamos ter que agir, sim. Só lembrando também, né, Valmir, que o CAV, na verdade, já tem um programa, né, antes da pandemia, que a gente levava as crianças para conhecer a área do CAV, para ter um processo de formação, mas era mais a nível aqui de Turmalina mesmo, né? Os quintos anos, né, Turmalina, os quintos anos. Isso. Então, todo ano o pessoal ia, a gente fazia um processo, né, com os professores e com os alunos. Sempre no mês de outubro, no aniversário do CAV. A gente fazia isso aqui com o pessoal. A professora Ofélia está com a mão levantada aí. Não, só também compartilhar, né? Já fomos na universidade né, visitar o centro e é um lugar muito inspirador, né? Para além né, daquilo que vocês estão trazendo, né? Quando as pessoas que estão, né, participando tiverem a oportunidade de ir lá conhecer, realmente vale muito a pena. E sobre essa questão da formação, só antes de passar para outro tema, colocar aqui, né, também a nossa disposição, desde, né, pessoal que está trabalhando com essa área, professores, eu, sobretudo, né, estou falando pela equipe porque sei que uma vez que a gente puxa, tem mais gente, né, para quando forem retomar essas formações, né, a gente poder somar, né, nós estamos nesses trabalhos da disciplina, com o mestrado também do aluno, com o projeto de pesquisa, buscando também como produzir materiais contextualizados para o ensino a partir das tecnologias sociais, de maneira que seja uma coisa que facilitar o trabalho do professor, não negar a autonomia. A gente sabe que o professor o ideal seria professores terem condições estruturais e materiais para produzir esses materiais, que inclusive seriam bem melhores que quando a gente mexe a mão, né, mais melhor desenhados e tal, mas a realidade que cada vez fica mais difícil para o professor da rede pública ter tempo para preparar coisas diferentes, sair daquilo que é cumprir tabela, porque está muito difícil. Acho que, né, a Fernanda, que é professora,
né? Deve estar vivendo na pele como tá. Já era difícil, já tinha poucas condições, salário baixo, pouco tempo para preparação, um tempo de preparação que não é pago, e ainda por cima agora está super burocratizado, tendo que preencher um monte de documento, de planilha, enfim. É só por isso, para justificar o porquê que a gente está nesse diálogo, inclusive, com professores, entendendo que existe essa demanda, né? No caso, a educação do campo, de materiais contextualizados. A Madilene falou aqui alguma coisa. Agradecer a Opa, perdão. Tarsila aí, né? Que também fala do trabalho do CAV, que conhece, a gente agradece. Esse feedback aí para nós é bom, né? As críticas sempre que vierem também, né? E a Madilene também, né? Tá falando que a discussão, né, sobre o trabalho do CAV é importante no contexto das tecnologias sociais e a valorização do trabalho nas regiões do Vale. Muito obrigado. Bom, não sei se tem mais alguém. Luciana, à vontade. Voltei. Isso aí. Eu fiquei pensando aqui, só uma coisa. Eu pensei mais até com relação à cisterna, sabe? Mas, mas acho que para as outras tecnologias também. Eu queria saber se elas são bem agregadas, sabe? Se elas são incorporadas pela comunidade, assim, porque eu sei que existem, às vezes, tecnologias que são desenvolvidas e que muitas vezes elas podem ser super interessantes, mas que por inúmeras razões, não são bem incorporadas no dia a dia, né, das comunidades. Então, queria saber se, no caso dessas que vocês estavam apresentando, acredito que sim, né? Mas se vocês já tiveram também experiência de alguma tecnologia que não foi bem aceita e que passou a não ser utilizada. Não sei se você tem já de bate-pronto uma resposta. Olha, a primeira coisa, independentemente da tecnologia, é importante dizer o seguinte: nós vivemos uma instabilidade muito grande, sobretudo para as famílias do campo, né? Elas dependem, inclusive, da tecnologia social, mas elas dependem também de uma porção de outras coisas, né? E acontece muitas vezes e aí, por exemplo, cisterna de placas, só o CAV construiu quase 16 mil em todo o Vale do Jequitinhonha. Então, assim, é bem coisa, só o CAV, né? Então, obviamente, que tem uma parte dessas famílias que abandonou a sua terra mesmo com a tecnologia, tá? Então, isso a gente tem que dizer que é um fato, tá? Porque ela é importante, né? A família, naquela ocasião que recebeu, precisava mesmo, mas tem muitos fatores que podem levar, né, a turma, né, ter que migrar, ter que sair, né? Agora, as tecnologias de captação de água da chuva, seja para consumo humano ou produtivo, elas dificilmente são abandonadas, porque normalmente elas são muito necessárias para aquelas famílias. O que ocorre também é que, por exemplo, tecnologias como as barraginhas, as bacias de contenção, elas precisam de uma manutenção com o passar de alguns anos. Todo e qualquer precisa, mas essas aí precisam de ir lá uma máquina, né? Por isso a gente tem incentivado muito o plantio das gramíneas, né? Não deixar o animal chegar, né? Para poder prejudicar, para evitar aterramento, né? Mas a bacia de contenção é natural, assim como a curva de nível, né? É natural que vai ter um aterramento. Então, é muito importante que o pessoal tenha apoio do poder público, ou com recurso próprio, ou com fundo rotativo do CAV, faça, por exemplo, a manutenção, né? Mas abandonar até que não, sabe? Acontece, da parte do CAV, não acontece não, mas assim, eu falo porque o CAV, a cada tecnologia que dá um problema, quando acontece, e isso, graças a Deus, é mínimo, a gente vai lá junto com a família e corrige. Cada um assume uma parte do processo e corrige,
né? Acontece. Porque, por exemplo, você faz uma cisterna. Depende da areia que você usou, pode dar uma trinca, né? Ou por devido o pedreiro que construiu pode ter um problema. Ele é um ser humano, né? Aí acontece, a gente vai lá depois e refaz. Junto Então com tem essa manutenção, assim, né? Exatamente, né? E o caso da tecnologia da barraginha, bacia de contenção, tem esse problema, né? Que agora, eu estou vendo aqui Chapada do Norte, Minas Novas, Turmalina está começando também, mas sobretudo Chapada e Minas Novas, os prefeitos estão valorizando muito esse trabalho de limpeza dos barramentos. Começaram a valorizar muito isso. Isso agora está começando a chegar na política pública, sabe? Está começando a chegar, né? Agora, alguma tecnologia, você lembra assim, um tipo de tecnologia que o pessoal fala, ah, essa aqui não, aí deixa e não usa. Na verdade, Valmir, é um processo sempre, no CAV, a gente discute bastante com as famílias antes, né? Às vezes, antes da gente implementar a tecnologia. Então, assim, o que eu vejo, que o Valmir explicou muito bem, é essa questão, que tem hora que, mesmo com a tecnologia, não tem como a família permanecer ali no campo, né? Não tem uma assistência técnica, não tem um programa de incentivo Falta nenhum que educação para vê. os filhos, né? É uma Não série de tem. Então, coisas. assim, independente da tecnologia, ela vai ser, né? Acaba que um ou outro vai ficar abandonado, né? Não tem como. Principalmente quando você Não é pontual, né? Não é uma não é coisa só, é uma pontual. somatória de. Eu sei, uma somatória Mas, de mas, demandas. no, mas no geral, não. No geral, porque, na verdade, toda tecnologia que a gente vai implementar com as famílias, a gente discute antes, né? Então, assim, e sem falar que nas tecnologias, por exemplo, terraço, bacia, barraginha, é uma questão mais, também, assim, com a barraginha de produção, mas mais é uma questão ambiental, né? Independente da família estar ali ou não, ela está cumprindo a sua função, né? E Então, bacana aí. a professora está com a mão levantada, mas eu queria só dizer rapidamente o seguinte: o Ed falou uma coisa importante. Aqui no CAV, a gente costuma testar muito uma coisa antes de botar ela num volume maior. Né? Para além das tecnologias da ASA, mesmo aquelas que o CAV faz por conta própria, a gente testa primeiro para depois sair com um volume maior. Por exemplo, essa fossa ecológica que nós apresentamos aí. O CAV até hoje construiu poucas, mas todas que foram construídas a gente aprovou. O que a gente fez agora? Apresentou para a Fundação Banco Brasil um projeto para fazer 80 e conseguimos uma contrapartida de mais 20. Então, vamos fazer 100 agora, até o próximo ano, fazer 100 fossas ecológicas. Nós temos garantia que vai dar certo. A gente tem testado, entendeu? A coisa dá certo. Eu tenho uma parecida aqui em casa. Bacana. Com bananeira. A barraginha, vamos fazer umas 200 também nesse projeto, é uma coisa que tem dado certo demais da conta, né? Agora, por exemplo, tem a questão do biodigestor, né, de gás. O biodigestor a gente construiu pouco também, né? Já tem um tempo, mas construímos pouco. Agora, vamos fazer mais um pouco. Vamos fazer apenas mais 8 em várias comunidades. Até porque também o biodigestor tem que ter a produção do esterco na propriedade, né? Então, isso aí já limita, né, uma boa parte do pessoal, que nem todo mundo tem um gado e tal. Mas vamos fazer agora mais umas 8 no projeto com o pessoal da Itália e vamos testando, sabe? A gente aprende. Essa nós fizemos até agora, né, Ed? A gente teve que dar alguma manutenção, teve que dar uma checada, funcione bem, né? Mas a gente está aprendendo. Daqui a pouco nós vamos fazer um projeto para fazer mais 100, 200, 1000. Mas o CAV trabalha dessa maneira. A gente vai testando, à medida que a gente se garante, a gente vai lá e faz um projeto mais audacioso, né? Melhor forma. Obrigada. Professora Ofélia. Não, eu tirei a apresentação, que aí dá para a gente se ver melhor as carinhas, tá? Que eu vi que era a última. E comentar sobre essa questão da importância desse trabalho, dessas redes que vocês já têm e que outros projetos não têm. Eu estava lembrando um caso que a gente, né, quando está falando dessas tecnologias que funcionam e as que não funcionam, em função da rede, desse contato, é um caso de um projeto que aconteceu no interior da Índia, uma área rural, não lembro o ano nem quem foi, mas era um projeto de biodigestor. Achar o biodigestor uma solução para a geração de energia, numa área que não tinha energia. E lá tem uma região com muita vaca, né, muito esterco, e veio uma ONG de fora,
eu acho que é importante esse dado, trouxe essa solução com uma tecnologia social. Mas isso gerou um problema. Um problema por quê? Primeiro, a sociedade é uma coisa diferente, que tem uma relação de castas. Então, tinha o problema de quem recolheria o esterco, né? Então, primeiro, isso por um lado. Por outro lado, as pessoas que eram da casta inferior, que começaram a recolher o esterco, que eram também as que precisavam mais, elas começaram a recolher esterco por onde tinha. Aí, quem tinha um terreno com esterco, começou a achar que isso tinha um valor. E começou a pedir, a impedir que essas pessoas colhessem, ou pediam dinheiro, enfim, começou a acontecer um conflito a partir disso. E ainda por cima, toda essa questão do sagrado, dos animais sagrados, enfim, uma solução que aqui funciona, ou que, né, em outro país funciona, se você leva, e é outra cultura, tem que ter muito cuidado, tem que conversar. Vocês falam, a gente conversa muito. Vocês não chegam com uma solução pronta e instalam. Vocês têm já um vínculo com as pessoas. É participativo. As pessoas fazem parte do processo. Tem essa parte de teste. Na implementação, que você falou, importante a tecnologia social ter a política pública. Eu acho que sim. Mas eu acho ainda mais importante ter uns atores sociais, como no caso de vocês, que acompanham a política pública, porque a gente sabe que muitas vezes a política chega, mas depois se instala, né, o equipamento e vai embora. Aí o que você falou, tem uma trinca, tem um problema, não sabe usar, tem dúvidas, e não tem esse acompanhamento, né? Como tem acontecido com muitos, por exemplo, pontos de internet, laboratórios, né? Quando começou todos os programas de inclusão digital, faltou um processo de diálogo, de formação, de criar que a política enraice, né? Também. Então, eu acho que esse trabalho de vocês vai nesse sentido e que precisa ser entendido e valorizado. Não basta chegar nem construir uma solução coletivamente. A importância de estar junto, que vocês deixam muito claro nesse processo. E já só para terminar, eu queria ver se vocês sabem de situações assim, de lugares onde tem tido essas cisternas, mas não tinha esse acompanhamento, mais para o norte de Minas. O outro dia um aluno estava contando que as pessoas tinham começado a usar essas cisternas, né, que chegaram sem todo esse processo coletivo, para criar peixe. E isso tinha dado problema, porque tem alguns peixes que não estavam bem, porque na parte funda não tinha oxigênio suficiente, porque não foi pensado para isso, né? Então, são esses dois comentários. Eu queria dialogar com esse comentário, que eu acho que é muito pertinente, né? Por um exemplo do que você está citando, né? É que o governo brasileiro, num dado momento, na ideia de, assim, fazer uma abafa no programa externa e, de alguma forma, também de, sei lá, de satisfazer os anseios de municípios, consórcios municipais, estados, transformou o que era cisterna de placa na cisterna de polietileno, né? E aí, o que acontece? Quando ele foi construir, quando ele passou a trabalhar com polietileno, ele, primeiro, deixou de dinamizar o mercado local, porque, olha só, pedreiros e pedreiras são agricultores e agricultoras da região, que fazem e ganham para fazer, né? O comércio local que vendia todo o material, as casas de material de construção, os restaurantes, os supermercados, né, Elin, que vendia toda a alimentação para os próprios cursos, né, para os processos, enfim, tudo, né, os vários fornecedores de placa, de tampa, né, enfim. Depois, a durabilidade, né, que a durabilidade da cisterna de placa é muito maior do que a durabilidade da cisterna de polietileno, né? E, então, assim, um processo verticalizado, concentrador de recursos,
e com pior qualidade, né, em todo sentido. Então, você perdeu a oportunidade de consolidar uma política pública de sucesso, né, e transforma numa situação dessa. E outra coisa, como esse processo foi feito dessa maneira, o que ainda não pensaram? Que mudar uma cisterna de placa de lugar é muito difícil, né? Agora, mudar uma cisterna de polietileno de lugar é fácil. É pesada, mas dá para carregar. A quantidade de gente que recebeu e vendeu foi muito grande. Até porque muitos que receberam não era público disso. Porque a política de distribuição foi feita no município, pelas prefeituras. Então, você via funcionário de prefeitura recebendo, né? Pessoal que é da cidade, mas que tem casa no rural recebendo, né? E muita gente vendendo, que é o que, ali? 4 mil, 5 mil reais, né? A turma pegava e vendia. Teve gente aí que vendeu até por 2, 3 mil, eu fiquei sabendo. Então, assim, é uma Então, tecnologia, isso que aconteceu foi uma muito. coisa com custo alto e vendida muito barato, né? Exatamente. Então, você pegou uma coisa que funcionava e transformou nisso. Isso é uma tristeza, né? Bom, e essa questão que a senhora coloca depois aí, de cisterna abandonada ou fazer outro uso, existe uma lacuna nesse projeto, que é um projeto muito interessante, mas tem uma lacuna, existe um problema que é o seguinte: ele é um projeto que atende a muito mais famílias do que o CAV atende no Jequitinhonha, do que o CAA atende no norte de Minas, por exemplo, e do que outras instituições atendem. Por exemplo, o CAV tem um quantitativo de agricultores que anualmente ele atende de 400, 500 até 1.000 famílias. Mas nós trabalhamos com o programa da ASA, atendendo 1.000, 2.000, 3.000 no ano, atendemos na ASA aí perto de 20 mil famílias, provavelmente, né? Quer dizer, não foi dada estrutura, condição nem ao CAV, nem qualquer outra organização, acompanhamento, né, durante um ano que fosse, 2 anos, 3 anos, muito menos, como normalmente acontece num projeto. Então, era só para construir. Claro, tem a mobilização, né, a formação da família, a construção com acompanhamento. Depois que faz o termo de recebimento, né, Eli, que a família assina, prestou contas, então não é dada a condição à organização de voltar lá, né? Você até volta com o P1+2, com outra tecnologia, segunda água, né? Mas acontece a mesma coisa, pontualmente. Então, esse é um problema, né? Então, é um processo que tem uma lacuna. Precisa de pensar um projeto de assistência técnica, de extensão rural, de formação, que seja mais continuado. E é um negócio que é barato, não é caro, não. Entendeu? É porque não tem investimento, né? Seria muito mais uma pessoa, um profissional e a estrutura de organização, né, para poder ajudar a fazer isso. É uma lacuna, é um processo que tem que ser debatido no âmbito da política pública. Muito bacana, muito bom. Acho que a gente pode dar. Se tem mais algum comentário, que já estamos chegando para os finais. Alguém quer, né, trazer mais algum comentário? Bom, enquanto as pessoas se animam para falar mais um pouco, alguns estudantes já saíram, né? Não, só contribuir, né, para essa questão como é importante, né, entender esse processo da demanda social, de passar para a política pública, mais do controle social sobre a política pública, né? Acho que isso é muito importante. E essa reflexão que vocês trouxeram sobre, né, como ela é feita, né? Se é feita com polietileno ou com placas, como isso tem um impacto também na economia local. Acho que é fundamental entender que as soluções não vêm isoladas, vêm no coletivo. Tem que pensar nessa realidade como um todo. Tem aqui a Letícia está falando que vai ter que sair. Não, a gente já está terminando, tá? Mas depois a gente vai postar. Pode falar, Valmir, Hélio, trazer umas reflexões finais? Hélio, você quer?
Não, na verdade é só agradecer mesmo, né? A gente está contribuindo aí, tá tendo essa troca aí, isso é muito importante para nós, né? E que nós estamos à disposição aí. Eu digo a mesma coisa, agradeço o convite por ter acreditado no CAV, na gente, né, na nossa condição de fazer esse diálogo, né, de apresentar um trabalho, né. Eu estou aproveitando para poder também socializar aí um link aí de uma matéria que foi feita aqui da InterTV Grande Minas com o João Domingos, que vai estar com vocês, com mais alguns agricultores aqui da região, né, que a gente atua, para ver quando tiver um tempinho, tá bom? E é isso, dizer que nós estamos, professores, sempre à disposição, né, para poder fazer o diálogo, para, né, fazer esse processo de construção que é dinâmico, é importante, e o CAV bebe também nessa fonte, na relação com a universidade, com vocês, né, formadores, formandos, todo mundo é formador, na verdade, todo mundo é formando, na verdade, né? Bem freiriano. Somos... Quando a gente vem para cá, né, para dialogar, nós estamos, mais do que dizendo alguma coisa, nós estamos observando e trazendo, né, a partir das análises, das críticas, né, do que é colocado, isso vem somar aqui na nossa experiência, viu? A gente agradece. Muito bom. Luciana, quer falar mais alguma coisa? Quer abrir a câmera aí? Não, só agradecer, Valmir, Hélio e, né, todos os outros e outras que estão por trás do CAV, que a gente entende que vocês não andam sós, não soltam a mão de ninguém, né? Existe um trabalho coletivo importante, isso, é muito bonito como vocês trazem, né, esse protagonismo do coletivo, essa transformação. Vocês estão de parabéns pelo trabalho. Depois eu vou assistir esse material, vou colocar o link também, compartilhar para quem não conseguiu participar hoje da aula. E com certeza que vamos continuar construindo junto. Acredito que nesses materiais que a gente está querendo construir, nessas discussões que estamos, né, aprofundando, querendo entender melhor, né, essas tecnologias sociais, vocês são uma peça fundamental, né? Então, acredito que tem ainda muito, muito trabalho pela frente. Beleza. Então aí. E também fiquei muito à vontade também para trazer essas demandas, né? Que acho que, às vezes, a universidade tem os ouvidos muito fechados para o que vem de lá. Os canais de comunicação, às vezes, não são claros, às vezes também a sociedade civil não tem a clareza de que pode chegar com uma ideia, com um projeto, com propostas, e que isso é muito necessário, né? Nós também temos, né, nós, como universidade, precisamos também favorecer que esses canais se abram e construir. Tá bom? Muito obrigada. A Letícia está falando aqui que quer parabenizar vocês pela linda apresentação, por essa troca de experiências que veio para somar com nossa formação. E de suma relevância, visualizar isso acontecendo na prática, principalmente de como está funcionando. Luciana, quer falar? Está com carinha, quem quer falar alguma coisa? Não, eu estava escrevendo, eu estava agradecendo ali do lado. Ah, que bom. Aula delícia, grata Aula pelas delícia, gente. respostas. Muito obrigada. Nossa, me responderam um monte. Obrigada, Hélio, pelas respostas, pelas explicações. Super claro. E muito obrigada, Valmir, também, pelas colocações. A Jéssica levantou a mãozinha também. Boa Pode tarde. falar, Jéssica. Eu só queria agradecer, né, aí a apresentação do Valmir e do Hélio, dizer que foi muito produtivo, né? Eu, quando eu estudava na EFA, eu tive a oportunidade de estar estagiando lá no Centro de Formação do CAV, né, acompanhar um pouquinho desses projetos. Inclusive, a minha família, né, ela foi beneficiada com alguma dessas tecnologias sociais, como a cisterna de placa, a barraginha, a bacia de contenção. E eu acho que se não fossem essas tecnologias sociais, a minha família hoje ela não estaria no campo, entendeu? Porque essa tecnologia ajudou demais, entendeu?
depois, né, que aconteceu isso, essa transformação toda aí no Alto Vale de Jequitinhonha, onde as nascentes secaram, né, essa questão do recurso hídrico, ela ficou muito difícil, né, se não fosse tecnologias sociais, eu acho que a única forma seria, né, a gente se mudar mesmo. E é só agradecer a participação de vocês. Tudo bem, Jéssica, é de onde? Obrigado, Jéssica. Sou da comunidade rural de Monte Alegre, município de Veredinha. Ah, muito bem, Monte Alegre. Pô, bom, beleza. Muito obrigado, gente. Então, agradeço aí, ó, Luciana, valeu mesmo, Daílson, o pessoal que está falando aí. Deus abençoe, obrigado pela boa vontade com a gente aí. Muito obrigada, então. Nós que agradecemos e esperamos, né, que para além de quem está assistindo hoje, outras pessoas possam também assistir. Eu já vou mandar para meus estudantes a disciplina de tecnologias sociais, mesmo que acabou, eu já tinha prometido que ia enviar o link, então, muito obrigado pela generosidade, pela presença de todos. Boa tarde, vou parar a gravação. Boa tarde. Boa tarde, pessoal, muito obrigado. Eu quero uma escola do campo que não tenha cercas, que não tenha muros, onde iremos aprender a sermos construtores do futuro, onde iremos aprender a sermos construtores